Mais uma vez, um excelente dia para cada um de vocês que estão nesse momento dedicando alguns minutos para aprender, para leitura, para relembrar, para estudar, para estar na presença. E a presença é a coisa mais importante que nós temos enquanto não podemos ver face a face nosso Senhor e Salvador, nosso Criador. A presença no momento de estudo, de oração, é o que nós temos de mais importante. E há poucas horas atrás nós estávamos celebrando o Dia das Mães, né? E a gente reforça em nossas memórias, nós como filhos, reforçamos em nossas memórias a importância da presença. Muitas vezes, mais do que sacrifícios, ou melhor do que sacrifícios, é a presença, é a obediência, é a presença. Então, eu espero que datas celebrativas e comemorativas como o Dia das Mães não nos sirva apenas para gastarmos mais, não apenas para presentes que talvez no mundo seja o dia com maior movimentação financeira no que se refere a presentes, mais do que o Natal, mas que nos lembre que a presença com aqueles que nós amamos aqui também é super importante. Mas deixa eu falar para vocês assim sobre a presença do nosso Senhor e Salvador, a qual fez uma promessa muito, muito especial para cada um de nós. Eu quero falar aqui em alguns minutinhos sobre algo que preenche o nosso coração nas despedidas, que preenche o nosso coração nos momentos de aflição, de tristeza, que preenche nosso coração com a esperança que é a volta de Jesus. Já está na hora de nós voltarmos para casa. Nós não fomos criados para vivermos num Éden destruído, num Éden completamente desconfigurado pelo pecado. Nós fomos criados para viver naquele Éden do capítulo 1 e capítulo 2 de Gênesis. E a maravilhosa promessa de Jesus é que ele vai retornar e vai reconstruir, ou seja, nós teremos um Éden reconstruído para nós morarmos para toda a eternidade com as pessoas que nós amamos, com as nossas mamães, por toda a eternidade em família, com as pessoas que nós amamos e com as pessoas que nós aprenderemos a amar, mas nós temos essa promessa extraordinária de Deus para ser concretizada e realizada em nossa vida. A verdade é que nós vivemos agora uma crise existencial, uma crise financeira, uma crise de mercados, uma crise tarifária, uma crise política, uma crise entre poderes, uma crise das mais diversas que nós temos, talvez a pior das crises é a crise que o pecado nos colocou. Uma crise onde o percentual de pessoas que deixaram de frequentar a igrejas aumentou muito. E veja, quando eu digo que o número de pessoas que deixaram de frequentar a igreja aumentou de forma exponencial, porque a cada ano tem aumentado isso, a gente tem se preocupado não somente pelo fato de das igrejas eh, terem menos pessoas, quando nós olhamos para alguns países específicos, ainda é mais crítico, mas nós olhamos no aspecto que quando uma fera vai atacar a sua presa, ele sempre vai tirar a presa do meio das demais, ele sempre vai arrastar para fora. Quando uma pessoa deixa de frequentar uma comunidade religiosa, ela certamente será mais atacada espiritualmente e a probabilidade dela permanecer em Cristo é muito menor. A fragilidade espiritual, ela fica mais forte. A fragilidade espiritual, ela fica mais forte. Então, dentro de uma comunidade religiosa, nós deveríamos ter mais amparo dos nossos irmãos, amparo de uma liderança, e dentro desse ambiente que nos proporciona uma adoração, nós sermos fortalecidos, porque Paulo diz de que a nossa fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e a igreja nos dá essa oportunidade. Crises das mais existenciais. O último relatório de 2021, realizado aqui por Harvard, nos Estados Unidos, nós identificamos que hoje, né, dados de 2 anos, de 3 anos atrás, os jovens, apenas 68% dos jovens aqui nesse país creem em Deus.
Dos 68% que creem em Deus, apenas 23% frequentam a uma igreja. Nós temos uma Europa pós-cristã, nós temos uma América do Norte caminhando para isso, e nós temos uma América do Sul, Brasil e países ao redores que ainda vive, de uma certa forma, um cristianismo mais vivificado do que quem está nos Estados Unidos da América. Mas não precisa ser assim em nossa vida. As crises estão ao nosso lado, mas as crises não precisam estar na minha vida. Nós precisamos decidir de que lado nós estamos, quem nós estamos querendo que volte de verdade. Nós não queremos que as crises apenas aumentem, nós queremos que nosso Jesus venha para nos buscar. É ele mesmo que declara em Mateus capítulo 24, quando os discípulos perguntam: Senhor, quando virmos todas essas coisas, quando isso estivesse acontecendo, terremoto, maremotos, guerras, fomes, filhos contra pais, pais contra filhos, um caos na moralidade do planeta, a qual nós estamos enfrentando. Pera, quando ouvir essas coisas, ainda não é o fim. Não são as crises que tem que criar em cada um de nós motivação para buscar a Deus. Não são as crises. Agora, recentemente, estamos acompanhando aqui, praticamente quase que ao vivo, uma formação de uma liderança eclesiástica de igreja e uma formação de uma potência aqui, através do presidente dos Estados Unidos, o Trump. Então, nós temos a questão eclesiástica da igreja católica e também da, de um poder no mundo muito forte. E as pessoas começam a falar muito sobre Apocalipse 13. E eu, com todo carinho, digo, porque nós temos muitos pastores que eu admiro demais na Igreja Adventista, que acabam pegando esse assunto e trazendo de uma forma que pode criar no coração de alguns, pode criar no coração de alguns um sentimento: olha, é agora. E se não for? É muito preocupante quando as pessoas utilizam-se das profecias para amedrontar outras pessoas. É claro que alguns usam, calma, talvez não seja a hora, mas precisamos ficar atentos a isso. Mas é uma forma de criar alarde, cuidado. Nós precisamos, como cristãos, Paulo diz de que o equilíbrio na vida do cristão é essencial. Equilíbrio. Nós não podemos deixar as profecias de lado, mas também nós não podemos ficar amedrontados ou apenas ficar olhando. Agora vai ser o último Papa. Agora que vai acontecer de fato. É agora que os poderes vão se unir. É agora que a besta que emerge do mar e a besta que surge da terra vão se unir nos poderes e vai acontecer. E as pessoas ficam assim: uau! Então a nossa fé parece que depende de acontecimentos, de crises. A nossa fé parece que depende desses acontecimentos proféticos acontecendo para ser vivificada, e não é isso que Jesus ensinou enquanto esteve aqui, não é o que a Bíblia nos ensina. A nossa fé deve ser vivificada porque nós entendemos que nós somos filhos e que Ele é nosso Pai e que diariamente sou dependente dEle. A profecia apenas ela vai se cumprir, não porque a minha fé está abalada diante das crises, mas a profecia vai se cumprir porque foi Jesus que a predisse, foi Ele mesmo que disse que Ele voltaria e aquele que não falha nas suas promessas certamente honrará a incrível, extraordinária promessa do seu retorno. Nós não podemos estar com nossos corações sempre voltados para essas questões. Equilíbrio é a melhor coisa que eu poderia dizer para você nessa manhã no que se refere às questões proféticas. Mas creiamos, ele está voltando. Quando nós olhamos para as questões gerais, gerais, não somente do papado, não somente dos poderes, não somente dessas questões, mas olhamos para o tudo, nós vemos um caos instalado no mundo e a gente precisa olhar para Jesus e dizer: Senhor, obrigado, porque o Senhor é a nossa única esperança. Na cruz do Calvário, o Senhor nos deu a maior esperança de todas, através da remissão e do perdão dos nossos pecados. Tem esperança para mim, apesar de ser um pecador. Entre crises e entre promessas. Nós vivemos um momento onde as pessoas não têm mais compaixão pelas outras. As redes sociais se tornou praticamente um local onde guerras acontecem a todo momento. Quando uma pessoa posta alguma coisa que o outro não gosta, logo ele se coloca como um anônimo lá e
coloca palavras duras para não falar outra coisa. E às vezes ele não se esconde, ela não se esconde e coloca as suas opiniões sem qualquer tipo de compaixão. O amor praticamente se esfriou, não somente lá fora, mas se esfriou também na igreja. Nós temos diversos movimentos, às vezes acontecendo em algumas igrejas, e movimentos esses não espirituais. Que movimentos são esses que aconteceram durante praticamente desde que existimos, sempre acontece, mas vai só se intensificando? Movimentos de eu falar mal do outro, movimentos de maledicência, movimentos aonde cria-se mais divisão na igreja do que unidade. Nosso Deus é um Deus de unidade. Nós precisamos entender o momento que nós estamos vivendo. Nós temos pessoas com corações desesperados, com pessoas sem esperanças, pessoas que precisam de Jesus. Nós estamos cheios de pessoas que estão se performando, mas estão vazios. Nós temos um mundo artístico cada vez mais crescendo. As pessoas fazem filas, passam horas e horas em filas para verem seus artistas, mas o que que essas performances fazem? As pessoas estão cada vez mais doentes, inclusive os nossos artistas. E a pergunta que nós temos que fazer muitas vezes é: qual é o significado da vida? O que a vida representa para mim? Quando eu olho para a Bíblia novamente, eu vou ter 12 capítulos de um homem sábio demais que passou por aqui, chamado Salomão, escrevendo o livro de Eclesiastes, e ele vai escrevendo, escrevendo, e diz: essa vida não faz sentido, né? A chuva cai para o descrente, cai para o crente, o rico, alguns não adoram a Deus, mas também a chuva cai para eles. Como que faz isso? E no final ele diz: o que importa, o que vale de verdade é temer a Deus e guardar seus mandamentos, porque a vida não faz sentido. Qual que é a essência da vida? Qual é o significado da vida? Nós precisamos entender qual é o significado, qual é o propósito da vida, porque senão a gente vai passar muito tempo em nossos celulares, em nossos smartphones, e a gente vai esquecendo para que nós fomos criados. E lá nas redes sociais, às vezes, independente de nossas idades, porque a gente pode ter 70, pode ter 80, pode ter 40, ou quem sabe pode ter 15. É lá que a gente passa muito tempo de nossa vida. Às vezes você vai olhar apenas uma postagem, lá se foram 30 minutos, e a gente olha assim: "Eu não tenho tempo", não tem mesmo, ou será que a gente está mal administrando esse tempo que Deus nos dá? E lá a gente, fica invisível praticamente. Nas redes sociais a gente olha a vida do outro, é o outro que casou, é o outro que fez uma festa, é o outro que teve um filho, é o outro que começou um novo emprego, é o outro, mas conectados nas redes sociais, nós estamos emocionalmente, e eu diria mais, espiritualmente, completamente desconectados, solitários. Nós participamos há pouco tempo, de 2020 para cá, passamos pela pandemia e a solidão e a exclusão dos relacionamentos, e esses momentos que nós vivemos trancafiados dentro de casa nos mostrou um grande mal. O mal de que a falta de relacionamento com as pessoas nos deixa doentes. Quantas pessoas entraram em estados depressivos, de ansiedade, o número de divórcios aumentou porque as pessoas não se relacionam mais, e quando precisaram obrigatoriamente se relacionar, tiveram problemas dos mais diversos, e a gente entendeu que a solidão é um dos piores caminhos que o ser humano pode seguir, porque nós fomos criados por Deus para nos relacionarmos. Foi ele mesmo que disse que não é bom que o homem esteja só. E não é só no aspecto do casamento, mas no aspecto dos relacionamentos. Nós vamos morar no céu para nos relacionarmos. Não existe um ser humano que não foi criado com conexões para se relacionar. Eu sei que existem características individuais de cada um, alguns que gostam mais de estar entre pessoas e outros que gostam mais de ficar reservados. Isso não é característica, estou dizendo, estou falando sobre
para aquilo que nós somos criados, relacionamento. Como que você vai e anuncia as boas novas? Você precisa se relacionar. Qual é o método de Cristo Jesus que ele ensinou através da sua vida? Relacionamento com as pessoas, sentar à mesa com as pessoas, comer com as pessoas, ouvir as histórias das pessoas. Tempo de relacionamento. Nós fomos criados para isso. Só que as redes sociais nos tiraram isso. As redes sociais nos trancafiaram, nossas estruturas, nossas casas, praticamente nos proporcionam viver o trancafiamento ou não relacionamento. Olhe para a sua casa. A maioria das casas, a maioria delas, elas não são ambiente abertos. Nossos filhos ficam dentro dos quartos, os adolescentes dentro e trancafiados do quarto, eles estão em outro mundo, nós estamos em outro, nós não nos conectamos. E para aqueles que estão aqui nos Estados Unidos, nós temos um outro problema que eu não tenho a solução, que nós temos que orar para Deus nos dar sabedoria para lidar com isso, porque os nossos filhos, eles falam na maioria das vezes em inglês, com os amigos deles em inglês, e nós estamos às vezes no mesmo ambiente. Você está conversando em português em uma cultura e o seu filho está conversando em inglês no mesmo ambiente com os amigos dele, com as amigas dela, numa outra cultura, e você não se conecta mais com os seus filhos no mesmo ambiente. Crises que nós estamos vivendo devido às diversas questões, sejam culturais, sejam das crises de relacionamento, sejam dos problemas entre casais, sejam dos problemas entre família, crises. E quando nós olhamos para as dopaminas que são liberadas, aí nós temos um problema com os vícios mais diversos, vícios com as redes sociais, vícios com o tempo que passamos nos jogos e vícios, inclusive, com outras questões. Pornografia, por exemplo, que segundo as últimas estatísticas que eu tive acesso, de 2023, que foi a última pesquisa, as pessoas que estão com acesso a questão de pornografia não é mais só jovens. Eu sei que a maioria aqui não são jovens, mas o problema dessa questão está afetando todas as idades. Por quê? Porque o celular tem nossa mão e o acesso a qualquer tipo de, de vícios é o mais fácil possível agora. Porque uma pessoa ter acesso a uma droga, que nós chamamos uma cocaína, eh, uma maconha, qualquer outra coisa, é mais difícil do que você entrar num vício de pornografia. Só que a pornografia, por exemplo, a pessoa que vai ter acesso a isso, ela tem de forma gratuita a qualquer tempo, a qualquer horário. Mas a gente não fala muito sobre isso, não falamos, mas é um problema. Se nós pudéssemos entender um pouquinho mais sobre essas questões, que forças do inferno, de fato, demoníacas, utilizam-se desta indústria para destruir famílias, destruir lares, destruir jovens e destruir adultos, talvez nós não entenderíamos o qual é o significado disso. Segundo os próprios cientistas, segundo os próprios especializadores, a parte do cérebro de uma pessoa viciada em rede social e viciada em tipo de pornografia e viciada em cocaína ou em drogas mais pesadas é a mesma área do cérebro. Mas a gente acha que é muito mais perigoso a cocaína, a gente acha que é muito mais perigoso o crack do que alguns outros tipos de vícios, para não entrar mais aqui em detalhes. Nós vivemos as crises mais existenciais, mas graças a Deus que diante das crises, nós temos uma promessa extraordinária de Jesus, nosso Senhor e Salvador, nosso Rei, nosso Criador, nosso Redentor, maravilhoso Jesus, dizendo: Eis que venho sem demora. E essa é a promessa que preenche o nosso coração diante das crises, preenche nosso coração diante de nossas quedas, nossos pecados, preenche nosso coração porque aquele Jesus que foi entregue na cruz do Calvário, no madeiro, também ele ressuscitou, e essa ressurreição de Jesus nos trouxe vida, nos trouxe esperança, nos prometeu vida eterna, porque se ele ressuscitou, nós também poderemos passar por esse processo de transformação se estivermos vivos quando ele voltar, ou ressuscitar para aqueles que estiverem dormindo. João capítulo 14, 1 a 3, nós conhecemos super de cor, principalmente como adventistas. É isso que está em nosso nome
no nome da igreja adventista, aqueles que aguardam um breve retorno de Jesus. Capítulo 14, 1 a 3 de João diz: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Ei, essa é uma promessa que precisa fortalecer nosso coração. Porque eu passei aqui alguns minutinhos falando sobre os diversos problemas, vícios, passei alguns minutinhos aqui falando sobre as crises, o caos que a gente enfrenta, os corações quebrados, mas ei, nós temos uma promessa. E essa promessa que tem que dar esperança e a nossa motivação para a gente viver essa alegria, porque olha só o que a Bíblia diz. Paulo vai dizer: "Alegrai-vos no Senhor". A alegria não vem das circunstâncias à nossa volta, porque de fato as circunstâncias podem nos ferir e nos machucar, mas a nossa esperança, a nossa alegria vem do Senhor. Não fique preocupado. Credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos um lugar, e se eu for e vos preparar lugar, eu virei. Olha que promessa, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. E quando é, Jesus? Eu fico imaginando os discípulos olhando para Jesus e falando: Senhor, quando que vai acontecer essas coisas? Diz. Explica pra gente quando, porque os discípulos, quando Jesus ascende ao céu, eles esperavam no seu tempo, enquanto eles estavam vivos aqui, que Jesus pudesse voltar. João, ao escrever Apocalipse, ele escreve dizendo: Eis que Jesus vem sem demora. Ele também queria que Jesus voltasse naquele tempo. Quando? Nossos coraçõezinhos machucados, destruídos e afetados pelo pecado, se soubéssemos da data, certamente nós deixaríamos sempre para a última hora. Lembro de quando eu era criança e minha mãe saía para trabalhar. Eu nem sei se ela está aqui no grupo agora, mas ela saía para trabalhar e ela deixava uns recadinhos para a gente. Olha, você vai lavar a louça, você vai cuidar da casa, você vai fazer aquilo, enfim, tinha atividade para a gente. Eu espero que, depois de tantos anos, ela não fique chateada por isso, mas a gente deixava sempre para a última hora para fazer isso. Sempre para a última hora. A gente brincava, fazia outras coisas. Eu nem lembro o que que a gente fazia nesse intervalo, mas se a minha mãe ia chegar às 6 horas da tarde, a gente começava a fazer as coisas apressadamente lá para as 5h15, 5h30, correndo. Mamãe vai chegar, corre. A gente tem esse hábito de sempre procrastinar as nossas decisões, nossas atividades. Imagina se a gente soubesse quando é que Jesus vai voltar. O detalhe é que nós não sabemos efetivamente quando ele vai voltar, não sabemos. Mas também nós não sabemos quando é que nós vamos dar nosso último suspiro. Jesus ainda não voltou, mas Jesus já voltou para aqueles que descansaram. E não estou falando isso falando sobre a imortalidade da alma, por favor, não. Eu estou falando que Jesus já voltou, porque quando esses que morreram em Cristo abrirem os olhos novamente, depois que passarem pelo sono, eles vão abrir os olhos e ver Jesus voltando. Quanto tempo demorou isso? Um piscar de olhos. Jesus pode não ter voltado em glória e majestade, todo olho vendo a Jesus, o retorno dele, mas quando a gente descansa, nossa oportunidade de decidir, de escolher, já passou. Não há, já jaz no esquecimento, diz Eclesiastes através das palavras de Salomão. Jaz no esquecimento, quem morreu não tem mais contato com essa vida, não tem mais sentimentos, não pode mais decidir, não tem mais nada aqui. Às vezes, entre nós, as promessas são quebradas, mas as promessas de que Jesus voltará, uma promessa que ele mesmo fez, será honrada, será concretizada. Versículo 6 e 14 de Mateus 24 vai dizer de que aqueles, o resumo, né? Aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. O que que nós precisamos fazer diante das crises que nós enfrentamos, diante de um mundo corrompido que nós estamos, diante das crises até mesmo pessoais de cada um, as crises existenciais, os grandes porquês que fazemos é perseverar até o fim. Nós temos
guerras acontecendo na Ucrânia, nós temos guerras acontecendo na região de Israel, apesar de agora já estar mais tranquilo por lá. Nós temos guerras que surgiu agora há pouco, na semana passada, na Índia. Nós temos rumores de guerras acontecendo, nós temos guerras comerciais acontecendo, nós temos um problema no mundo. O IA, né, a inteligência artificial, aumentou de uma forma exponencial também. A cada mês que passa surge uma coisa nova, surge uma coisa nova. Algumas imagens que estou passando aqui, eu fiz através da inteligência artificial. Imagens, a gente tem sido consumido com esse mundo também da inteligência artificial e o mundo está cada vez mais indo para um colapso. Enquanto a inteligência artificial aumenta, o amor diminui. E a palavra de Deus diz: você precisa vigiar e orar, porque o nosso Senhor Jesus vem nas nuvens dos céus e todo olho verá, até mesmo aqueles que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Amém. Haverá o retorno de Jesus e haverá um juízo de Deus. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Todo olho verá, e não vai ser através das televisões, todo olho verá, porque a volta de Jesus, amigos, não é algo natural, ou melhor, não será algo natural. A volta de Jesus é algo sobrenatural. Não me pergunte como que o Japão, que está do outro lado do globo, que está num período de hora completamente diferente da nossa, por que que, como, melhor falando, eles verão a Jesus no mesmo tempo que a gente? Não me pergunte, mas uma coisa eu sei, a Bíblia diz de que todo olho o verá. Sobrenatural, um Deus que tem um universo com bilhões e bilhões de galáxias e cuida de cada um deles e continua criando, porque ele é um Deus criador. Uma, um, uma vida tão minúscula como a minha, ele também está preocupado. E esse Deus sobrenatural, com certeza, ele vai realizar a promessa dele, ainda que eu não possa compreender. Todo olho o verá, aqueles que mataram Jesus, aqueles que colocaram ele numa situação onde o expôs como não filho de Deus. Esse aqui é o rei dos judeus, está aqui, vamos sacrificar ele. Mas ele vai honrar sua promessa. A razão da volta de Jesus é nos levar para casa. Nós não fomos criados para esse mundo de crises. Nós somos criados para a eternidade, nós somos criados para viver eternamente no jardim do Éden, na perfeição extraordinária, maravilhosa, sem dor, sem tristeza. Essa é o desejo de Deus e essa é a promessa de Deus. E ainda que todo esse caos que nós enfrentamos hoje pareçam ser eternos, não serão. Não serão, porque a nossa cidade está nos céus, da onde também esperamos o Salvador e o Senhor Jesus Cristo. Estará em Filipenses 3, versículo 20. Há uma promessa de Deus para ser realizada em nossa vida. Versículo 37 do capítulo 12 de Lucas diz assim, ó: felizes os servos, cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Consegue compreender um pouquinho dessa promessa? Às vezes nós estamos dormindo aqui, literalmente, mas às vezes nós também estamos dormindo aqui em nossas crenças. Nós dizemos, eu creio na volta de Jesus, mas nós vivemos como se isso não fosse verdade. Nós dizemos, eu preciso melhorar a minha caminhada com Deus, mas a gente vai deixando para amanhã, para amanhã, para amanhã. E parece que esse dia nunca chega. Mateus 25:31 diz: que quando o Filho do Homem vier, ele apartará um dos outros como um pastor aparta os bodes das ovelhas. Será feito dois grupos de pessoas? A pergunta que eu faço para mim tantas vezes, eu queria que você fizesse a você, porque eu não vou fazer essa pergunta a você. É de qual lado que você vai estar quando esse juízo acontecer? Quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estiver preparado, com a mesa pronta,
com a sua cadeira e o seu nome pronto para você sentar-se à mesa e ficar nivelado a todas as pessoas, aonde a altura, aonde a cor da pele, aonde o local de nascimento, aonde as questões imigratórias não farão mais nenhum sentido de qual lado você vai estar. Você já tem um nome na cadeira onde tem uma mesa preparada para você sentar. A questão é, você vai estar lá para sentar-se nessa cadeira. Você será qual das na representação da parábola das mulheres, qual delas? Porque as 10 estavam dormindo. Às vezes nós estamos assim um pouco desconexos e desconectados espiritualmente também, mas é hora de acordar. Quando vir essas coisas, sabeis que não é o fim, mas estas coisas têm que nos lembrar. Eu preciso acordar ainda que 10 estivessem dormindo, 5 delas estavam preparadas. Ele vem separar o trigo do joio, ele vem separar a cabra, vem separar o bode do cordeiro, ele vem separar a noiva, que é a cidade santa numa representação, e numa outra representação profética é a igreja de Deus. É ele que vem buscar. Que a mesa está posta, sua cadeira tem o seu nome, Jesus está só esperando cada um de nós, não deixe. Nós lemos um verso bem no comecinho da nossa meditação e tudo a parte final, de que há uma promessa para aqueles que perseverarem até o fim. Nós precisamos apenas crer na pessoa de Jesus Cristo, porque nós somos salvos mediante a fé em Jesus. E o Espírito Santo de Deus vai trabalhando em nós, e o agir dele, e o poder dele, e o fruto dele vai sendo edificado em nossa vida. E então nós temos nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o maior, o extraordinário, o incrível, aquele que tem o universo, mas tem você também para cuidar, e ele cuida reservando um local para dizer assim: ei, não se preocupe, porque eu vou preparar um local para você, uma mesa para você. Lucas, no versículo 37 do capítulo 12, diz: os fará sentar à mesa e chegando os servirá. Quem vai nos servir? Eu acho incrível isso, porque no início do livro de Isaías, no capítulo 1, nós temos um Deus que fala assim: eu quero arrazoar com vocês, se os pecados estiverem vermelhos como o escarlate, eu vou tornar branco como a neve. Eu quero só que você dedique tempo para a gente se relacionar. E aí, se Deus, com toda essa magnitude, com todo esse poder, para reger, controlar e criar um universo que a gente conhece um pontinho do universo, e uma galáxia que nós estamos, e tantas outras bilhões de galáxias, ele fala assim: ei, eu sou o Deus Criador, mas eu vou servir você. É quase inimaginável pra gente isso, porque ele não precisava, mas o amor dele é tão indescritível, imensurável, e de verdade, a gente não consegue conhecer mesmo esse amor de forma ampla, que a gente só precisa aceitar. Senhor, o Senhor vai me servir, então, se o Senhor quer fazer isso, eu quero estar lá. Qual que é a minha decisão no meio dessa promessa? Aceitar a promessa. É só isso que eu preciso fazer. Se o Éden foi tirado daqui porque não podia permanecer aqui nesse mundo destruído, então nós temos um Éden que descerá novamente, o Éden reconstruído de Apocalipse 21 e 22, e ainda que a gente vive as nossas crises tóxicas de relacionamentos, as crises tóxicas de críticas, as crises tóxicas em nossos relacionamentos, nossas famílias, ainda que nós tenhamos os nossos diversos problemas aqui, não perca o propósito e a missão que Deus plantou em seu coração. Ele disse: ide e anunciai as boas novas do Evangelho. Quando nós estivermos envolvidos na pregação do Evangelho, e quando eu falo isso, não associe apenas em sair em porta batendo, ou sentando com alguém dando estudo bíblico. Não, não, não é só isso. Não, não. É muito mais. Dizia um pregador norte-americano aqui, que nem é adventista, mas tinha a missão no seu coração. Ele dizia: pregue, 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 se necessário, fale.
É isso mesmo, porque a nossa vida, ela pode anunciar esse maravilhoso Jesus de diversas formas, e não precisa ser somente através desses métodos, a gente ter uma vida com todos os nossos relacionamentos. O tempo está passando, e a pergunta que mais se faz no Google é: como chegar? Como que eu chego? Como que eu chego? E nós, você e eu, não tenho dúvidas, alguém que acordou 5 horas da manhã para participar de um momento de adoração a Deus, através do estudo da palavra, através de oração, oração intercessória, testemunho, eu sei que você sabe como chegar. Só existe um caminho, e o nome dele é Jesus Cristo. É ele mesmo que diz e declara sobre ele mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós sabemos quem. O que nós precisamos é aceitar esse Jesus em nossa vida e viver propósito hoje do que ele de fato quer fazer através de nós nesta vida que ainda nós temos. E ainda que as promessas entre nós sejam quebradas, ainda que as promessas entre nós não sejam honradas, a maior promessa de todas irá se realizar, e é Jesus que promete, então é aquele que não falha, é aquele que honra com sua palavra, é aquele que não mente, é aquele que vai realizar a maior de todas. Qual a maravilhosa promessa? O retorno de Jesus é verdade, mas junto com esse retorno de Jesus, junto com a segunda volta de Jesus, nós temos os nossos reencontros com pessoas que já se foram. Nós temos os abraços que serão eternizados das pessoas que nós não pudemos nos despedir. Quantos que moram nos Estados Unidos não puderam se despedir das pessoas que faleceram lá no Brasil quando não estavam geograficamente próximas? Mas nós teremos a oportunidade extraordinária de poder abraçar as pessoas, de reencontrar as pessoas, de participar desse momento dos grandes reencontros na manhã gloriosa, promessas de Jesus. Eu estava conversando em 18 de outubro de 2020 com um amigo meu chamado Jordani Vidal, esposo da Fernanda Lara. E ele dizia: Jefferson, eu estou aqui no hospital nesse momento e eu estou com uma inflamação na lombar. Foram feitos vários cortes, tem uma cirurgia profunda que para extrair tudo, muito traumático. Ele conversava comigo um pouquinho sobre a dor que ele estava enfrentando ali naquele momento. Ele dizia: olha, mas a mãe da Fer, que é a esposa dele, a Fernanda Lara, também sofreu um acidente, caiu da escada e está no outro hospital. A Fernanda lá com ela. Ele dizia: entre muito choro contido, todo momento eu agradecia e adorava ao Senhor Jesus. Reclamações é perca de tempo. E não sabemos o propósito para uma percepção e amadurecimento espiritual. Palavras dele, tá o print na tela e tá o screenshot na tela para quem quiser acompanhar. E enquanto nós conversávamos, ele dizia, é, ela dizia assim: a recuperação é traumática, difícil, e agora assim, sem suporte da Fernanda, pois hoje ela foi na mãe, que também está internada de emergência. Ele conta um pouquinho sobre isso, e ao final de uma parte da conversa, ele fala assim: Jefferson, mas tudo isso vai passar. Em breve nos veremos novamente. Prometo. Nós fizemos alguns evangelismos no Brasil juntos, né? Ele cantando, porque ele era produtor musical, é, musicista, pianista, enfim, diversos dons, junto com a Fernanda Lara, que era cantora Novo Tempo. E entre um evangelismo e outro que fizemos juntos, nós criamos uma amizade. E essa frase assim me marcou muito: mas tudo isso vai passar, em breve nos veremos novamente, prometo. Isso foi no dia 18 de outubro de 2020. Menos de 45 dias depois, eu precisava mandar uma mensagem num grupo que nós temos às terças-feiras, e eu dizia, eu tinha pedido oração para ele, que estava lá no hospital, e as coisas foram se complicando. Ele contraiu o Covid no hospital, e você sabe, lá 2020 era um caos, porque não tinha vacina ainda, havia diversas preocupações.
A gente não sabia o que ia acontecer, as pessoas estavam desesperadas, essa é a grande verdade. E a gente orava, orava sem saber como que seria a solução disso tudo. E, e alguém que entrou no hospital apenas com uma questão na lombar não saiu mais de lá. Porque eu tive que mandar essa mensagem no dia 26 de novembro de 2020 para o grupo que nós estamos, de pequeno grupo, e falei para eles: olha, não precisem mais orar pelo amigo Jordani Vidal, vamos orar somente pela sua família, porque ele faleceu nesta manhã. Ele fez uma promessa para mim: eu vou te ver em breve, prometo. E a promessa dele não vai poder ser cumprida, pelo menos não aqui. Mas sabe, a maravilhosa promessa de Jesus de que ele foi preparar um lugar para a gente se encontrar, porque nós somos criados para isso, me traz essa esperança de poder abraçar o Vidal novamente. Ainda que o ser humano possa ter muitas intenções, elas nem sempre se tornam as realizações. Mas essa promessa de Jesus que eu vi o novo céu, vi o nova terra, quando João escreve, né, vi o novo céu e nova terra. E eu, João, vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu adereçada ou ataviada, em algumas versões, como esposa para o seu marido. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. É nessa promessa que eu me apego, é nessas promessas que me fazem olhar para o céu e perceber: obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor me encontrou um dia aonde eu estava. Obrigado porque o Senhor tem preparado uma mesa para mim, para eu me sentar junto a Ti. Obrigado porque nessa mesa não tem somente um local, um lugar, uma cadeira, mas nessa mesa há muitas cadeiras com o nome de cada um que está aqui essa manhã, e Deus quer cumprir essa promessa com você. Ainda que a gente, entre nós, não cumpramos as promessas, ainda que no altar alguns casais tenham feito juras de amor um para o outro e as promessas foram quebradas no decorrer da vida, entre traições, entre quebras de promessas mesmo, porque até a morte nos separa e às vezes isso não acontece. Promessas quebradas, ei. Deixa eu só lembrar algo que você já sabe, porque eu tô falando para você essa manhã aqui não é novidade, mas é só para lembrar e trazer num quentinho do seu coração essa promessa de Jesus: eis que venho sem demora. A Nova Jerusalém está logo ali. A cidade santa descerá do céu. E nós viveremos eternamente com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele virá com todos os anjos. A última citação que eu faço para você essa manhã é que no capítulo 8, versículo 1 de Apocalipse, diz de que o céu ficará em silêncio por cerca de meia hora. Profeticamente, são 7 dias. O céu ficará em silêncio porque ele vem com todos os anjos. Buscar quem? Em nome de Jesus eu digo: buscar cada um de nós e a sua família. Tem aqui alguma mãe orando ainda pela sua filha, pelo seu filho que está longe do lar? Ei, acalma seu coração. Tem um Espírito Santo trabalhando nisso. E a forma como Deus salva e a forma como Deus alcança é sobrenatural. Calma. Permaneça orando, confiando. Nós vamos ter surpresas extraordinárias no céu. Deixa eu lembrar a você que o céu vai estar repleto de pessoas como se fossem estrelas no céu. E alguém pode lembrar a mim nessa manhã de que os perdidos serão como a areia do mar. Mas a pessoa que fala isso é que não estudou muito sobre a quantidade de estrelas. Se você for no Google e colocar lá: tem mais estrelas no céu ou tem mais areias no mar? Eu te digo já a resposta: há mais estrelas no céu. As multidões, a quantidade de pessoas que serão salvas serão mais do que os perdidos, e você pode dizer amém no seu coração. Nosso Deus é um Deus justo, vai julgar, vai salvar. E nesta manhã nós temos a oportunidade de relembrar a maravilhosa promessa dele. Ele vem nos buscar. E eu creio nisso, vem buscar a cada um de nós. Eu quero orar com você nessa manhã para mais uma vez a gente entregar o que nós temos. A única coisa que nós temos: o nosso coração, a nossa vida, para que essa promessa jamais seja tirada do nosso coração. Tá bem?
Quero convidar você nesse momento para a gente orar. Obrigado, Pai. Obrigado por essa promessa que preenche, que nos dá paz e que nos dá esperança. Obrigado porque essa promessa nos coloca todos nivelados. Obrigado porque não importa a cor da pele, não importa os níveis intelectuais de estudos, não importa se é menino, se é menina, se é homem, mulher, se é ancião ou anciã, não importa. À mesa nós estaremos sentados e nivelados. O Senhor promete uma transformação completa, onde nosso corpo será revestido de imortalidade. O Senhor promete que o Senhor vai enxugar nossos olhos toda lágrima. O Senhor promete que viveremos contigo eternamente, que nós veremos o mar de cristal e ruas de ouro e que estaremos na sua presença, que de um sábado a outro sábado nós vamos nos inclinarmos, nós vamos nos encontrar para adorá-lo, que de uma lua nova a outra nós estaremos reunidos como família para adorá-lo. Ó Pai, obrigado por essa promessa. Nós cremos nessa promessa, nós só queremos estar lá. Ainda que essa vida de 80, de 100 anos aqui nos aflija com crises, nós cremos na sua promessa e nós queremos estar lá. Nos leva para lá, Pai. Leva a nós, pais, leva os nossos filhos, leva os nossos pais, leva os nossos avós, leva as nossas famílias, leva a nossa igreja. Leva esse grupo do Goal Six. Leva a cada um de nós. E nós entregamos somente aquilo que nós temos, nossa vida, nosso coração. Realize em nós o teu querer, o teu efetuar. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.